Oi, Ana, vamos voltar então aqui à live. Oi, ideia. Segunda parte. Nossa, passou muito rápido, gente, pelo amor de Deus. Instagram, libera aí mais 2 horas sem a gente precisar ir voltar. Pronto. Pronto, voltamos. Não, porque senão cai aí, não tem como salvar, né? Estão Uhum. falando, gente. Eu tô falando aqui, Instagram, libera 2 horas aí sem precisar a gente ir e voltar. Ai, gente. Então tá, Ana, vamos continuar o nosso papo aí. O pessoal tá gostando bastante. Eu também tô gostando Ah, que bastante, bom. né? Bom, então nós, para dar continuidade, faltou falar então de mais uma ícone ali, que é a Judith Bassi, né? Ela era zeladora da. Tá ouvindo? Eu tô te ouvindo, tá me ouvindo? Tá. Ela era zeladora da Faculdade de Artes, né? E ela servia cafezinho. E nos intervalos, né, e durante o momento que ela servia cafezinhos, ela ficava observando o trabalho, né, que nós tivemos aqui a presença do Aldo Locatelli, que veio pintar a nossa catedral, São Francisco de Paula, e também trabalhava na faculdade, né. E ela começou muito a observar o trabalho dele, o trabalho dos alunos, e ela já era autodidata, de repente nem tinha ideia, e se descobriu, né. Ela começou o trabalho dela, né, fazendo pequenas produções que ela vendia para se sustentar. E para vocês terem uma ideia, ela fez um busto do ex-presidente Kennedy, que está lá na Embaixada Americana. E depois ela também começou a trabalhar com produções de religiosidade, né? Então, a estátua que está na gruta da Praia do Laranjal, aqui, que se localiza no famoso Barro Duro, né? Que se chama Balneário dos Prazeres, foi ela que fez todo esse trabalho de escultura, né? Então, é uma história assim que as pessoas desconhecem, né? E é uma mulher que se empoderou ao longo dos anos, ao longo dos tempos, né? E eu já tinha comentado antes, depois de eu levar eles lá na exposição, no Museu de Arte Leopoldo Gotuso, eu faço uma oficina com as crianças, aonde elas vão produzir algo referente à obra da Judite, né? Ou do que a gente conversou sobre todo o tour relacionado às africanidades, né? Então é isso que eu já tinha comentado, né? É importante sempre a gente fazer um resgate, né, do que a gente está desenvolvendo, fundamentalmente quando a gente trabalha com crianças, eles têm que pôr a mão na massa, né? E já respondo aquela questão que tu disse, isso certamente fica gravado na mente e no coração dessas crianças de forma positiva para sempre. Eles vão lembrar desse tour, eles vão lembrar dessa oportunidade, e eu tenho certeza que eles vão também ser os nossos multiplicadores, né, para a positivação da cultura negra. E Ana, me tira uma dúvida, pessoal, perguntem aí também, viu? Esse é o momento da gente tirar, esclarecer, né, assim, os questionamentos. Quem quiser aí também seguir a Ana no Instagram, ver o trabalho dela, né? Ela é nova agora no Instagram, né? A Ana, seja bem-vinda, né, Ana? O pessoal daí acompanha ela aí nas redes sociais, né? Aí, então, eu posso até passar para vocês, né, depois o perfil dela, para seguirem o trabalho, aí o WhatsApp também, né, e vamos dar continuidade a esse belo trabalho aí, né, que ela está fazendo aí, e se Deus quiser, tu vai conseguir bastante apoio aí, né, na região, até nessa questão de apoio.
né, eu ia te perguntar sobre a Sandreles, né, assim, né, que é a A Iá, né? Sandelinha. Uhum. Isso, é, a E a Sandelinha. Sandreles, Uhum. que ela Sandelinha. Sandra Liz, olha eu errando, desculpa. Não, Não, não tem porque problema. aquele dia, quando a Ana me mandou uma matéria, mandou, acho que foi no grupo, né, Ana, que tu tinha mandado uma matéria sobre ela, assim, Não, eu postei é... no status do Acre. Oi? Travou, Ana, Eu postei desculpa no não te status ouvir. do Acre. No Ah, status do Acre. e aí me chamou a atenção, porque mulher, né, gente, tá ali liderança, ela foi chamada para ser para disputar aí a vice-prefeitura, né, de Prefeito. isso de Pelotas pelo Partido dos Trabalhadores e o trabalho que ela vem fazendo por trás, né, que eu até vou ler aqui para o pessoal, eu anotei tudo direitinho que eu achei muito interessante, né, assim, eu quero acompanhar o trabalho dela aí por trás, né? Olha só, gente, que interessante. Que ela é, né, no caso, a vice-candidata junto com o João Duarte, né? Faz aí, então, Uhum. um trabalho positivo em questões de destacar a cultura afro na região, já que ela está há anos, né, participando ativamente de organizações de tradições da matriz africana e afrodiaspórica, né, no caso, direitos humanos e das mulheres negras, né, e faz também aí à frente aí de movimento negros nos níveis estaduais e nacional, e é ativista social, né? Olha só, gente, que bagagem, né? Anos aí nesse trabalho aí. E aí eu disse para Ana, Ana, fala dela para mim amanhã também para o pessoal, por favor, um pouquinho. Não, a Sandra Lee, a gente já desenvolve um trabalho juntas, né? Eu sou coordenadora do acampamento Afro, acontece em São Lourenço do Sul. Ela é sempre uma das nossas convidadas para a gente poder Que trabalhar legal. essa questão de religiosidade, porque ela é uma pessoa que é formada na área, então ela trabalha, né, com os pressupostos de fundamentação teórica, né, antropológica, filosófica, né, então isso é muito interessante, né, porque uma coisa é tu falar da questão da religião, do que acontece, outra coisa é o que ela faz, é desenvolver um trabalho mostrando a importância, o respeito, né, da religiosidade. Eu trabalho muito também assim, ó, com organização de alguns eventos, e eu organizei a 7ª Semana Negra do Colégio Brasil. E ela foi uma das nossas convidadas, aonde ela trabalhou com as crianças do fundamental de 3º a 5º ano. E um deles olhou porque ela, né, ela costuma usar as vestes de acordo com os orixás dela, né? E uma criança chegou, a primeira coisa para ela assim, tu é macumbeira. E aí ela começou, a partir dessa questão que a criança levantou, a trabalhar o que significa macumba, né? Quais são os preceitos da religião dela, né? Então, ela faz um trabalho maravilhoso, né? A questão das mulheres, né? Da mulher se reconhecer, da mulher se empoderar, né? A questão do genocídio, né? Dos jovens. Então, ela faz todo um Ai, trabalho que legal. nesse sentido, né? De significar, de positivar a cultura, a cultura negra, né? Então, certamente, ela, se o PT se eleger, né? No caso, ela vai ser a vice do Ivan Duarte. Eu acredito sim que nós vamos ter uma grande oportunidade e vai mudar um pouco essa visão política, né? Vamos ter uma outra forma de perceber, né, a cultura negra. Então, por isso, ela é de suma importância para nós, porque ela é uma pessoa que ela tem uma história ao longo dos anos, né, e que vai nos positivar.
É verdade. Isso Então, aí tudo eu ia te aquilo que eu comentar falei também, antes, que com tudo certeza aquilo que eu já comentei antes, de nós termos um ícone negro que nos represente, né? De nós termos um espaço mais consciente de discussão, de nós reunirmos essas pessoas que, de certa forma, ela já trabalha, mas agora vai ser através também de uma forma institucional, municipal, que ela já faz isso, já fez isso através das secretarias de Estado, né? Então, nós teríamos ela agora no âmbito, na esfera municipal. Então, seria importantíssimo. vai ser importante, sim. Tomara que ela consiga, né? Que eles consigam votação aí na região, né? Ai, olha, eu fiquei até, eu fiquei um pouquinho com inveja, sabe assim, porque aqui em Porto Alegre a gente precisa também de pessoas assim engajadas no meio, porque infelizmente a gente não tem. Bom, tu participou dos roteiros, né, também, né? Eu só faltou o que a Carris fazia, né? Que infelizmente terminou, né? Já faz 1 ou 2 anos que não tem mais o roteiro do. O, agora me fugiu o Territórios nome. negros. Isso, Territórios Negros. Territórios negros. É, o Territórios Negros, que infelizmente Inclusive, não tem, né? Assim, mais não. E a gente precisa de quero alguém fazer da uma. frente para poder Uhum. engajar mais isso aí, né? E aí é por isso que eu disse, eu reforço o que tu falou, né? Se aí em Pelotas vocês tiverem ela como representante, vice-prefeita, com certeza vai ter uma positividade. O roteiro, o teu no caso, e os projetos em gerais vão ser mais, vão estar mais em evidência, né? É isso aí. Precisa ter alguém de frente. Não adianta. Lid, Hum. agora que tu falou aí em Porto Alegre, né, gostaria de fazer um comentário que, além de eu formatar roteiros aqui em Pelotas, eu não tenho só roteiro afro, eu Uhum. tenho vários roteiros, tipo Pelotas, bairros que encantam, né? Claro, a gente trabalha mais a questão do receptivo para conhecer bem aqui a cidade. Eu tenho roteiros da zona rural, né? Roteiros do Expresso Quindim, que a gente faz com crianças, né? Roteiros da fluviais, vários Uhum. roteiros. Mas, em se tratando de roteiros afros, e eu sendo a coordenadora do acampamento afro que acontece em São Lourenço, eu levei para lá uma ideia, né? Aqui em Pelotas, quando vocês, pessoal, a maioria vem na Pena Doce, o que a gente propõe? Um city tour para que vocês conheçam a cidade. E São Lourenço do Sul, ela é uma cidade, né, vista como uma cidade pomerana, mas nós também temos, né, um grande número de negros que vivem lá e que tem toda a sua história. Então, eu achei importante criar um roteiro em São Lourenço do Sul, né, empoderando esse povo negro, né? E tudo isso surgiu lá dentro do acampamento. Então, a minha ideia foi a seguinte: né? Enquanto as pessoas estão participando das palestras, das rodas de conversa, das oficinas, a gente montaria um grupo para conhecer um pouquinho da história de São Lourenço. Então, eu montei um roteirinho básico, né? E o objetivo é justamente isso, né? Que eles também conheçam. Bom, tendo o roteiro de Pelotas, tendo o roteiro de São Lourenço, né? E eu também, quando trabalhei na URGS, no Uniafro, tive a possibilidade de fazer uma formação sobre os territórios negros, com a Carriça, era a Fernanda e o rapaz, eu esqueci o nome agora. E também a gente conheceu um pouquinho do Museu do Percurso Negro. Eu tive a ideia de Maravilhoso. formatar um roteiro regional. O que seria esse roteiro regional? É muito difícil nós conseguirmos, né, que as pessoas consigam viajar por 3 dias, só se tiver um feriado prolongado, ou se for um grupo, né, da melhor idade, ou alguém que possa efetivamente estar viajando 3 dias. Então, a minha ideia é a seguinte: seria fazer o roteiro um dia em Pelotas, um dia em São Lourenço e um dia em Porto Alegre. Mas, como nem sempre é possível, eu pensei em a gente fazer um turno em Pelotas, o outro em São Lourenço, né? Ficaria, vamos supor, num sábado, né? Então, se faria de manhã em Pelotas, de tarde em São Lourenço, nós iríamos dormir em São Lourenço e no outro dia a gente faria
o roteiro em Porto Alegre, que seria um pouco do roteiro dos Territórios Negros da Carris, mais o Museu do Percurso Negro. E eu tive também a felicidade de conhecer os Alpes, né? Que é um quilombo, e todo o trabalho e a história que é feito lá pela Janja, maravilhoso. Eu já fiz esse roteiro para os alunos do Uniafro aí, né? Quer dizer que eu já conheço um pouquinho dessa história também. E a minha ideia é essa, né? O que peca às vezes para nós é que o roteiro ele vai se tornando com um valor um pouquinho mais alto, né? Em função de todas as visitações e contratações que nós temos que fazer. A gente tenta baratear o máximo possível, transformar o roteiro com o preço mais acessível que der, né? Então, essa ideia do roteiro regional, ela é só uma ideia, eu não consegui realizar fazendo Pelotas, São Lourenço do Sul e Porto Alegre, mas é uma ideia. Se nós tivermos parceiros e interessados, a gente pode fazer, e nós podemos começar o roteiro pelo inverso, começar de Porto Alegre, vir para cá, ou vice-versa. Isso não é problema, né? E está lançada a ideia, né? Ó, quando Então, vocês eu estou virem para sempre cá, tô junto aí. de parceiros, né? A gente está sempre em busca de parceiros, pessoas que sejam afim de se enganjar nessa causa, nessa luta, e, né, a gente conseguir fazer um tour maravilhoso no sentido de positivar a cultura negra, né, de certa forma, conseguir ir diluindo um pouco desse racismo que está aí, né, sempre com uma fundamentação, com pesquisa, né, na medida do possível, convidando pessoas especiais para trabalhar nesse roteiro. O de São Lourenço nós fizemos agora no período do Carnaval, e o pessoal se encantou que a gente visitou o Clube 15 de Novembro, estava o estilista, eles estavam lá, nós tiramos fotos Ai, que esplendores legal. das passistas, né? Conhecemos um pouquinho da história do clube, outra parte eu contei, de todo esse processo de segregação racial, né? Então foi muito interessante, né? Então, dependendo da época, a gente consegue ainda um plus, né? Um bônus, né? Que deixam os turistas encantados. Ah, que maravilha isso aí, viu? Não, olha, se vocês virem para Porto Alegre aí, né? Estamos juntos aí, ó. Hashtag estamos juntos, viu? Ô, Ana, tu falou nos quilombos. Ó, mais uma pergunta, né? Aí na região aí, explica aí pro pessoal se tiver referente aos quilombos. Tem quilombos aí na região que o pessoal possa efetuar uma visitação ou não? Enfim, no caso. Nós temos quilombos, tá? Mas eu desconheço que esteja sendo realizada alguma atividade turística de visitação e conhecer a cultura deles, né? Uhum. O algodão aqui fica no quarto distrito, ele é um dos mais famosos, né? E a Fundação Palmares, eles deram a titulação para eles do território, né? E com isso eles tiveram cursos profissionalizantes. As casas que eram feitas de barro e de capim Santa Fé, né, estão sendo aos poucos transformadas todas em alvenaria. Eu me preocupo um pouco nesse sentido se vai ficar alguma lá para fazer esse resgate da cultura, né? E teve até um trabalho da Universidade Federal de Pelotas, uns alunos que fizeram as imagens assim da alimentação eram cruciais, né? Cabeça de porco e por aí afora. Então, eles recebem muita ajuda filantrópica das instituições, nível municipal, federal, né? Eles recebem, mas eu fico devendo para vocês assim, ó, de um trabalho mais específico em termos de turismo. Até eu conversava contigo que quando eu comecei a trabalhar com turismo receptivo no meu processo de formação na Católica, os professores mostraram para nós a importância da preparação
né, da localidade receptora. Né? Se as pessoas não estiverem dispostas a receber esse grupo, né, eles vão baixar lá a cortina do lugar, eles vão fechar suas janelas, eles vão fechar as suas portas. Então, a gente que trabalha com formatação de roteiro, a gente tem que fazer todo um projeto piloto, tem que fazer toda uma pesquisa, principalmente quando se trata de lugares que se trabalha muito com a cultura oral. A gente não consegue encontrar praticamente nada em termos bibliográficos para fundamentar o roteiro. Então, né, como tu falou ali no início, eu sou uma pessoa assim que eu tenho uma carga de trabalho bem considerável, né? Além de eu ter 40 horas cravadinha, né? Fora essas 40 horas, eu ainda tenho que ter mais tempo disponível para pesquisa, para planejamento, mais a parte toda do turismo, né? Então, o meu tempo, né, eu não consigo abraçar tudo, né? E tu Mas trabalha, né, eu Ana? Bah. bastante, Olha, bastante, gente, né? eu venho De noite acompanhando. eu faço visitações, eu explico roteiros, né? Faço todo um trabalho de guia, vou lá, levo. Agora eu não levo mais os álbuns, hoje a gente já tem, né? Pode levar o celular e mostrar a partir dali. Explico os roteiros, mostro as opções para as pessoas. Então, de noite eu trabalho com toda essa parte, além de todas as atividades, mais isso. E o final de semana tem as viagens, né? Então, a gente tem o grupo do Emissivo, que a gente faz uma viagem na região e uma viagem com pernoite. Né? E isso também me ocupa bastante, porque eu tenho que fazer muita pesquisa, tenho que organizar serviço de bordo, né? Animação turística, todas essas coisas, né, que vocês que estão na ativa conhecem, que o guia é responsável. Sim, A gente acaba fazendo a lista de passageiros, enviando praticamente tudo prontinho para a agência, né? É muita responsabilidade. Então, eu gostaria de me debruçar com mais carinho, ir lá visitar essa população, conhecer qual é a gastronomia deles. Outra coisa que a gente escuta muito falar é que as benzedeiras estão se perdendo, né? Isso faz parte da cultura afro e gostaria de ver também como é que está o cotidiano deles, que tipo de atividades eles realizam, de que forma nós poderíamos inserir esses turistas, né? Para que fossem bem recepcionados, né? E fazer um trabalho a fundo com eles para o turismo começar ali, porque na verdade, se nós formos pensar, os quilombos são de suma importância no roteiro afro, né? É, a gente sabe aqui que no início, né, os escravizados eles fugiam para a Serra dos Tapes e a gente lembra do Manuel Padeiro, que teve um dos quilombos mais conhecidos aqui na nossa região, onde tinha uma média de em torno de 600 a 800 pessoas, né? E que depois, tipo, da época ali da Revolução Farroupilha foi 35 a 45, acho que foi em 48, se não me falha a memória, 1848, que esse quilombo, em função da Revolução, acabou se dissociando, né? E aí as pessoas meio que começaram a ir para outros espaços para se fixar, né? E começaram a ter os remanescentes dos quilombolas, né? Mas certamente eu gostaria muito, como eu disse, de me debruçar e a gente estudar um pouquinho mais, né? Só vou fazer mais um gancho rapidinho. A mesma coisa acontece lá em São Lourenço, né? Lá dá para fazer um roteiro, tem vários quilombos que a gente consegue visitar, né? E é a mesma ideia, né? Eu gostaria de fazer aquele roteiro urbano, conforme eu já comentei, e também a gente ter esse roteiro nos quilombos. Então, por exemplo, o acampamento afro, ele funciona 3 dias. Sexta-feira é dedicada à educação, sábado a gente trabalha com as oficinas e rodas de conversa sobre todos os aspectos da cultura afro, e
no domingo é dedicado à religiosidade. Então, no domingo, que geralmente funciona só no período da manhã, os bate-papos e as discussões, depois vem o almoço e à tarde o pessoal já fica um pouquinho mais liberado para voltar para suas casas, como ele é um acampamento regional, a gente recebe pessoas que vêm de Porto Alegre, já recebemos até pessoas internacionais, bem interessante, né, que foram nesse acampamento, e a ideia era de quem ficasse a gente poder, então, fazer essa visitação nos quilombos, mas aquilo que eu disse, infelizmente, não tem como abraçar tudo de uma vez só, a gente precisaria fazer um trabalho com alguma instituição, porque eu já tenho todo o material catalogado com as questões para a gente poder levantar com os quilombolas, para poder montar uma bibliografia específica, né, através de questionários, né? Mas a gente precisa de pessoal, de pessoas que fossem disponíveis. Todo o trabalho que eu faço, como a gente diz, é de amor e graça, né? Que eu quero dizer no sentido de que eu não tenho nenhum investimento, eu não tenho nenhuma parceria forte, às vezes como a gente faz com universidades, né? Porque eu sou pessoa física, né? Não tenho CNPJ, né? Então a gente precisaria de pessoas que estivessem, né? Dispostas a fazer um trabalho, né? De garimpo, né? A gente realmente fazer as pesquisas, montar um material mais local do espaço, a partir dali ver com eles se eles têm interesse e como nós iríamos formatar esse roteiro. Eu vou parar porque senão não tô ouvindo. Tá me ouvindo agora? Agora, agora sim, agora sim. Ah, tá. Não, eu tava falando, o pessoal aí de Pelotas aí que tá acompanhando a nossa live, quem vai assistir ainda, né? Quem sabe aí, ó, projeto maravilhoso da Ana, né, de fazer essas visitações, de poder captar esses quilombos aí, né, resgatar, na verdade, né? Acho que é uma boa oportunidade, né, de conversarem com a Ana, pôr em prática, porque realmente não pode se perder. Os quilombos são prioridades, são fortes da cultura afro que precisam aí sobreviver aí para poder passar, né, essa história adiante aí. Quem estiver aí assistindo aí, quiser entrar aí nesse projeto aí com a Ana, né, Ana? Eu fiquei encantada aí em Porto Alegre, que a gente foi no Quilombo dos Alpes, né, que a Janja é a gente sempre fala, né, a cabeça, né, a responsável. Então ela conta a história de como é que chegaram lá no Quilombo, como é que foi toda, né, a história. Eles já têm um material bem interessante, o pessoal da URGS aí também, eu não sei se Uhum. eles ainda continuam com projetos, né, mas eles auxiliavam muito, né? E Eu, essa questão imobiliária arquivos eu encontrei, aí viu? Arquivos incrível, da URGS eu né? encontrei. Tem, não sei como é que estão, mas arquivos disponíveis na E, internet eu encontrei deles. né? E o que me apaixonou mais é que assim, ó, eles já estavam recebendo os turistas, Uhum. desenvolvendo um trabalho maravilhoso, a gente, inclusive com gastronomia, né? E eu fiquei assim fascinada, eu me emocionei muito, eu chorei muito. Eu fiz é, eu peguei metade do meu salário e comprei de brinquedos e livros para levar para as crianças, porque o sonho da Janja era construir uma pracinha, mas para a pracinha, infelizmente, eu não tinha como ajudar. Mas, assim, ó, de levar o mínimo, tá? Para que aquelas crianças tivessem dignidade, né? E manter firmes em frente àquela história maravilhosa, né? Que hoje não tem como, mas, né? Outra hora a gente poderia conversar com ela para ela contar. Eu poderia contar, mas ela é fenomenal, né? E a luta, a gente vê o quanto essas pessoas lutam, o quanto elas resistem, essa especulação imobiliária que toma os terrenos, que mata os familiares, né? Então é tudo muito na luta mesmo, né? E resistir, e ter uns companheiros que vão lá e batalham, né?
É E verdade. eles estão conseguindo fazer um trabalho de turismo maravilhoso, né? Mesmo a gente não imaginando que pessoas que chegassem lá fossem ser preconceituosos, achando que pudessem ser lesadas, etc e tal, e não foi nada disso que a gente viu, né? Então, a gente tem que estar com o grupo bem preparado para não ter que passar essa vergonha, por situações inadequadas, já que a gente está indo lá para fazer uma assessoria, né, para dar uma força naquilo que teoricamente a gente conhece, mas que eles na prática não tem como. É uma história, uma vivência, uma experiência emocionante. A gente se arrepia e a gente não tem como fugir da causa. É Quem é verdade. consciente, consistente, né, vai trabalhar junto com eles. Olha só, Ana, a Lucena. Oi, Lucena. A Lucena ali, ó, tá disponibilizada. Ela tá disponível para fazer um vídeo, né, para ti de divulgação, né, do material. Tu pode conversar com ela, eu posso te passar depois o Tá. WhatsApp dela e vocês se conversarem, que a Lucena faz um trabalho maravilhoso de Uhum. vídeos. E aí ela Uhum. tá, como ela tá nessa quarentena aí com nós, então ela tá trabalhando nessa parte de edição, né, de vídeos A aí. Luciana já é minha amiga Ai, sério? Olha no só! WhatsApp. Sério? Sim, já nos conhecemos. É, longas estradas, né? Eu que sou a bebê do turismo, né? Olha só, eu não sei nem se ela me deu permissão, né? Mas vou falar, né? Nunca é bom a gente falar permissão. Mas a Gisele, né, aí do grupo do Do Guias Guias do para o Bem. Bem, Dias do Bem, ela tem a intenção de fazer roteiro aqui para Pelotas. De repente, a gente poderia ver se o pessoal tem interesse em fazer esse roteiro dentro dessa perspectiva afro, porque vários já vieram aqui, já conhecem, então a Sim, gente poderia aqui, né? De repente a claro. gente conversa com a gente, quando for possível tudo voltar, né, ao Se normal, Deus quiser, né, volte logo ao normal. É, passar essa pandemia, a gente podia desenvolver o roteiro dentro dessa perspectiva afro, né? claro, eu tô dentro. A Bah, eu gente já tô participar aí pensando desse, mil levar coisas os aqui. guias aí. É, A a gente Lourdinha, poderia aproveitar. a Lourdinha, eu sou a vovó do turismo. A dona Lurdinha, eu quero ser ela no futuro, porque ela é maravilhosa. Não, eu falo que eu sou a bebê do turismo, mas na verdade eu fiz as contas esses dias, né? Eu já tenho, contando da faculdade até agora, né, exercendo a função de guia, eu tenho 6 anos, né? Eu disse, bom, né, tô aí nos 6 anos, tô indo para um jardim de infância, eu acho. Ai, Ana. Não, imagina, tu já tem uma experiência vasta, longa, porque tu é uma pessoa que tu pesquisa, tu é uma pessoa que tu te envolve, tu participa, né? Agora tu está promovendo essas lives. Então, 6 anos necessariamente não quer dizer que tu seja bebê, porque muitas pessoas têm anos de turismo e não fazem metade do trabalho que tu já está desenvolvendo. Ai, Então, obrigada. eu desde já te parabenizo, segue em Obrigada. frente, continua com as tuas parcerias, com o teu trabalho, né, dentro dessa perspectiva, que tu vai muito além, Ai, né? Tu é obrigado, mais do Ana. que uma guia, faz um trabalho exemplar. Não é porque a gente está fazendo a live, mas pelo pouco tempo que eu te conheço, que eu te incomodo, A gente né? se Já deu para conversa quase todo perceber dia, né, Ana? A gente nem fala que todo tu dia, é né? uma pessoa bem dedicada, né? Assim, e muitas vezes eu sinto falta da gente poder trocar, né, essas ideias, tudo mais, e certamente eu me fortaleço aí em ti, no grupo de Guias para o Bem, né, e dos colegas que eu trabalho mais juntinho. Tem outros que a gente não trabalha nem tanto, todos são importantes, né? Mas certamente eu tenho me fortalecido muito nesse grupo de guias aí de Porto Alegre, e a gente tem trabalhado numa mesma perspectiva, digamos assim, né? Ai, obrigado, Ana. E Não, e eu os e tu, a povos gente já tem turismo são uma. todos A gente, maravilhosos. a gente até já tem uma irmandade, eu e ela, né? A gente fala na vida, né?
Já Mas, ai, muito, olha, vou eu tô assim, eu me sinto muito grata, ouvir. obrigado, né, pelo que tu disse, e eu falo mesmo, né, para ti, né, essa é a minha intenção, né, eu acho que assim, ó, esse é o momento, bastou tudo isso acontecer, né, essa pandemia, tudo, né, paralisar, nós fomos um dos primeiros a parar, né, a gente nem sabe quando é que a gente vai ter essa retomada, né, e então é o momento da gente se unir mais, né? E é o que eu faço isso nas lives, sabe? Assim, eu disponibilizo, né, a gente Verdade. conversar, ter um papo legal pro meu colega, né? E no caso tu agora apresentou um belo de um trabalho, com certeza as pessoas vão ter mais essa vontade de querer ir em Pelotas e presenciar tudo isso, fazer o roteiro contigo, né? É isso, é um momento de união, sabe? A gente se ajudando, parceria, né? Na irmandade, amizade, né? E assim que a coisa flui, né? Trabalho no turismo para todo mundo tem o seu brilho, né? Na profissão, É sabe? verdade. Eu falo isso muito, né? Então esse é o momento, sabe? Assim, essas lives assim, para mim, E, eu assisto outras lives também. Eu tô aprendendo bastante com os colegas, a Michelle que faz também as lives bem legais, uhum, o pessoal do GPB que faz também lives bem uhum, legais, né? uhum. Tá sendo de muito valioso, sabe? Muito valioso mesmo. E aproveitando, né, já vou te deixar tu falar, caso tu queira, né, e os guias que estão assistindo aí a nossa live, já que a gente está num momento parado, que a gente não tem condições aí de guiar, né, mas em breve a gente vai voltar, né, convido aí a participarem, né, do bando de experiências guiadas, né, que os nossos colegas aqui do Rio Grande do Sul, a Viviane, a Michele, a Paula, o Léo e a Andrea estão fazendo, né, para o pessoal aí mostrar o seu trabalho aí para os roteiros aí para os viajantes, né, e as agências aí, né, e entrar lá, fazer um cadastro que é bem legal, gente. O bando tá bombando, né? Tô te convidando esse roteiro maravilhoso, tem mais roteiros aí para poder entrar lá, né? Ah, no caso ali, né, eu citei três ícones negros, né, mas a gente tem muito mais, né? A gente tem na música de Marie, a gente tem na parte é, o último, o mais jovem de todos, a gente tem o Miguelzinho, que é da área da educação, né? A gente tem do tambor de sulfato, tem o Dilermando, que trabalha. A gente tem o famoso Giba Giba, que era, né, daqui. A gente tem muitos ícones negros, a Marilena Vargas, da área da educação, né? Eu não vou lembrar de todos agora, mas agora, nós temos vários ícones que a gente pode trabalhar, né? Então, como eu disse, aquilo é tudo uma questão da gente conversar, ver o interesse do grupo para poder formatar esse roteiro, né? A gente tem aqui os doces Imperatriz, né, que o David é o proprietário, um dos sócios, e eles estão construindo um espaço maior da fábrica Uhum. Imperatriz, né, que é aqui no Capão do Leão, aqui do lado de Pelotas, dentro do distrito. E uma das coisas assim que a gente já conversou com ele, né, ele quer montar lá tipo um museu do doce, as pessoas poderem ver as pessoas produzindo, né, tipo, através de vitrines. E uma coisa que a gente já conversou é isso, das pessoas poderem, sei lá, de alguma forma participar da produção doceira, né? Ou seja, enrolando um docinho, ou fazendo alguma parte, né? Ver alguma forma.
porque na fábrica antiga eu já fazia visitação, eu levava as crianças e eles tinham todo um cuidado. Então, colocava a roupa, colocava a touquinha, né? Eles contavam um pouco da história do doce, e a gente ajustando a fábrica, vendo como é que era esse processo, né? Então, essas coisas aí que eu já tinha comentado, que são legais, as vivências, as experiências, né? Então, a gente procura sempre estar inovando, Sim. buscando, né, outras atividades, né? Por exemplo, só para situar vocês, perto, ali atrás do shopping de Pelotas, a gente tinha um antigo Passo dos Negros, né? Ainda falava um Passo dos Negros, tem uma ponte que é bem diferente, era onde chegava todo aquele processo de comercialização. Então, eu tenho uma ideia de fazer um roteiro só daquele espaço, né? Mas é aquilo que eu disse, a gente precisa de pesquisa, parceria, né? Todo um trabalho para formatar, de fazer todo aquele processo de resgate através da oralidade, já que nem tudo a gente tem em forma bibliográfica, né? Mas ideias eu tenho mil, né? E eu não vejo a hora de me aposentar da educação para poder debruçar mais, né, sobre essas pesquisas e formatar mais roteiros na área de turismo. Ah, tu vai conseguir, Ana. Deus vai te ajudar e tu vai conseguir. Tu é uma pessoa bem empreendedora. Isso que eu vejo em ti, né? E ativa, né? Então, e esse roteiro aí é só daí, então, ali no eixo ali da praça que tu quer fazer, é isso? Não entendi direito. Não, do Passo dos Do Negros? Passo dos Negros, isso é. Não, do Como é que Passo é? dos Negros eu falei que é ali nas proximidades do shopping. O nosso shopping fica quem vai a caminho da praia, lá nos fundos do Museu da Baronesa, naquela avenida que Ah, fica lá tá. atrás. Tá, eu me lembro. Localizou, Agora já né? visualizei, Então já é que eu ali me naquela lembro. região. Ah, Isso. sim. Então, essa é a minha ideia, fazer um roteiro específico de uma parte de um bairro aqui da cidade de Pelotas. Né? E Ah, a certo. gente tem muita coisa para explorar. Ó, mais um roteiro bom aí, hein? Ai, que maravilha, Ana. Ô, pessoal, se mais alguém quiser fazer uma pergunta aí para Ana, né? Estejam disponíveis, estamos aí à disposição, né? Na verdade, porque eu Eu também, acho que, no eu geral, acho que eu tenho aqui também. Deixa eu ver aqui uma coisa aqui. Ah, minhas perguntas já foram. eu sei uma coisa. Fala, fala. Por que, que o meu roteiro se chama Em Terras de Salgar um Doce Passeio? Né? Isso aí. Às vezes as pessoas olham esse nome e associam a algo que na verdade não é, né? Em Terras de Salgar, quando foi batizado com esse nome, significa é, todo o processo é, do período de escravização dos negros, né, que vieram lá da África, né, dessa forma. E quando eu falo em doce passeio, né, isso para mim significa, né, o processo de empoderamento da cultura negra. Esse doce passeio vai mostrar, né, uh, saindo do escravagismo, passando pelo processo de invisibilidade e chegando, então, ao empoderamento. Porque hoje, através das pesquisas, como a Lídia mostrou ali, nós temos uma Judite Bassi para mostrar, né, na área da escultura, nós temos a Eva Moura Sorapina na área da educação, nós temos a Luciana Leodina de Araújo na área social, e assim por diante, tantos outros, a Gemari na música, e por aí afora a gente vai. Então, foi daí que surgiu o nome desse roteiro. Tu vê só, né? Eu não imaginava assim, sabe? Eu imaginava um pouco com relação a Pelotas, né? O doce, né? Assim, né? Misturando a cultura afro e mais o reconhecimento que a cidade tem, né? Pela cidade dos doces, né? No caso, é isso assim que eu imaginava mais ou menos assim, não, mas eu vou pedir explicação para Ana, ó, tu me lembrou da minha pergunta.
Ai, Ana, então assim, eu quero te agradecer, né, por ter se Imagina. disponibilizado por essa live. E a gente vai aí com certeza manter a nossa parceria, nós vamos ter e logo isso tudo e vai passar, a gente vai poder ir fazer uns bons dos roteiros aí em Pelotas, né? O roteiro afro me interessou bastante, né? Eu estou procurando cada vez mais buscar sobre a cultura aqui no nosso estado, né? Mostrar para as pessoas, né? O quanto que a gente tem o quanto que a gente tem, né, assim, né, da cultura afro aqui dentro, né? E ó, a Luciana tá perguntando aqui, ó, o nome de quilombo. Ela não sei se O tá perguntando qual o quilombo do nome. algodão, que eu falei, Qual é o quilombo, Luciana? Tu quer saber? o quilombo dos Alpes, aí de Porto Alegre, aí eu visitei o quilombo dos Alpes e o Silva. Ah, o Silva, tá. Isso. E não sei se é isso. Tu quer saber o nome dos quilombos? Tu quer saber se tem quilombo na região? A Ana já tinha respondido antes ali de Uhum. Pelotas. Sim, a gente tem em Canguçu, tem em Pelotas, tem em Morredondo, tem vários aqui na nossa região. Mas que ainda não para visitação o dos Alpes, ó, ela tá perguntando. Ah, tá. O Quilombo dos Alpes, eu falei quando eu comentei de que eu tenho a ideia de fazer um roteiro regional e que eu já desenvolvi o roteiro aí em Porto Alegre, fazendo um pouco dos territórios negros, com o Museu do Percurso Negro e a visita ao Quilombo dos Alpes. Ah, certo. Ah, ô, Ana, depois eu vou falar contigo, tá? No privado, se tu Tá. quiser. Eu acho que eu conheço Uhum, uma pessoa que conhece o pessoal que trabalha nos roteiros aqui de Porto Alegre, esse, né? E aí eu uhum, vou tentar daí para ti, né? No caso, assim, para fortalecer mais, né, a tua ideia dos roteiros aí na região também aqui de Porto Alegre, né? uhum. Vamos chamar o pessoal, né, aí para a gente fazer mais esses roteiros afro aqui, então. Eu quero te agradecer então de novo, né, mais uma vez. Eu gostaria, Obrigado eu, pela eu aula, né? gostaria imagina, eu gostaria de agradecer muito esse teu convite e vamos deixar passar um pouquinho depois, se for possível, a gente fazer uma live sobre São Lourenço, né, sobre o nosso roteiro lá de São Lourenço, um Vamos pouquinho sim mais adiante. fazer. E, e isso que é muito importante para nós, até para que as pessoas descubram também um pouquinho sobre o acampamento afro, a importância dele, como é que funciona, toda a programação, como é que é organizado todo ano, ele vem sempre depois do reponte, né? Acontece lá no Galpão Crioulo. Então, da gente poder mostrar como é que surgiu essa minha ideia desse roteiro, né, no momento desse evento. Eu Vamos gostaria sim, vamos de marcar. terminar, eu gostaria de agradecer e terminar aqui com uma frase do Mandela que diz que ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, pela sua origem ou ainda pela sua religião, né? Sabe as palavras. Se as pessoas, se as pessoas aprendem a odiar, elas podem ser ensinadas a amar, né? Esse aí é o nosso grande líder Mandela, né, que nos deixou um grande exemplo de luta, de resistência, de superação. Mandela. Agradeço a atenção de todos vocês e, assim que possível, vamos continuar aí conversando mais um pouquinho, né? Vamos O sim. objetivo não era eu escrever o roteiro e, né, específico, a gente vai sair às 7 horas da manhã da cidade tal, aí vamos chegar às 11h30 em Pelotas, vamos ver o chateado. Esse não era o objetivo, mas sim de nós conversarmos um pouco dos pressupostos teóricos que norteiam, né, a ideia desses roteiros e também deixar sempre à vontade que o roteiro ele pode ser organizado por aquelas pessoas que têm a intenção de realizá-lo. E tu atende todo o Forte público, né, abraço. Ana? Deixar aí pro pessoal, né? Todo o público aí, quem te chamar, né? Pode chamar que tu faz um roteiro bem maravilhoso, né, pro pessoal, Claro, né?
Olha só, tem uma última pergunta que é a Lurdinha, né? Qual Tá. a data do galpão Hum. veículo? Ah, qual é a data que acontece É, o Reponte da Canção ou o acampamento afro? ela botou só esses aí, no caso, o galpão veículo, ela botou É, o ali. acampamento afro geralmente, o acampamento afro geralmente ele acontece no mês de abril, tá? Na verdade, assim, são 4 dias, mas o primeiro dia, que é quinta-feira, é reservado para o pessoal chegar. Dona Lurdinha, esse comentário que eu estou fazendo não acontece aqui em Pelotas, é na cidade de São Lourenço do Sul, tá? Do São Galpão Lourenço. Crioulo. Então, ele em 4 dias, quinta-feira as pessoas chegam, vão se organizando, e aí tem as atividades na sexta, no sábado e no domingo. Sendo que eu esqueci de comentar, uma coisa bem legal, Lid, bem rapidinho, já tinha me despedido, né? Uhum. No sábado tem a escolha da Pérola Negra, né? A Pérola Negra é Ai, que legal. escolhida através de uma atividade cultural afro. Mas vamos só deixando assim para nossa próxima live falar, então, Eu até ia te sobre os perguntar roteiros em dos São Lourenço do eventos, Sul. né? Porque me surgiu a pergunta agora, né? Se tem algum evento aí na cidade, né, que vocês fazem, que tem a comemoração, assim. Sim, tem. O pessoal trabalha muito, o pessoal da Cooperarte sobre os lanceiros negros. Então, são palestras, tem fotos, tem as imagens das pinturas que os guris realizam, Que né? Tem legal. poesia, tem exposição. É maravilhoso. A gente tem alguns eventos, sim. Ai, que legal, Ana. Ah, então tá, Ana. Muito obrigado mesmo. Obrigado, pessoal, por Nossa, terem eu que participado. agradeço A gente você. vai continuar com o papo, então, ainda. A gente vai marcar uma data e a gente vai disponibilizar aí as informações nas redes sociais sobre São Lourenço do Sul. Vamos falar desse outro roteiro ótimo aí da Ana Paula Medeiros. Quem quiser, pessoal, seguir a Ana, tá aqui na live, aqui em cima, aqui por aqui assim tá o nome dela aqui, já pode ir lá seguir ela, né, acompanhar ela aí, os serviços, né, os roteiros maravilhosos que ela tá fazendo. Ou então me chamar no direct, que daí eu passo para vocês e passo o WhatsApp dela também, viu? Obrigadinho, Ana, mais uma Ó, vez. Muito vou, obrigada. vou deixar para vocês pesquisar o cumprimento Sauabono, o que que significa, né? Sal abono, ó, vou Beijos e até eu muito obrigada. pesquisar. E Beijo, muito gente. obrigado por tudo. Beijo, obrigado, gratidão, gente. Tchau, tchau. Axé para todos vocês. Tchau, tchau. Axé, assim seja. Tchau. Axé.